Então, os peixes ósseos, que também são conhecidos como osteíctes. Os peixes dotados de esqueleto ósseo estão reunidos no clado Osteíctes. Trata-se de um grupo bastante diversificado, com espécies vivendo em lagos, córregos, rios e oceanos, desde as regiões polares até os trópicos. Algumas espécies são encontradas em águas tão quentes que poucos organismos conseguiriam suportar. Outros habitam mares extremamente frios, graças a substâncias anticongelantes presentes em seu sangue. Os salmões, por exemplo, podem migrar dezenas de milhares de quilômetros pelos mares, enquanto outros osteíctes passam a vida praticamente sem sair de suas tocas. Os osteíctes são atualmente divididos em dois grupos, que são os peixes com nadadeiras radiais e os peixes com nadadeiras lobadas. Este último grupo é representado por poucas espécies. Aqui a gente tem alguns exemplos de osteíctes, que aí é quando a gente fala, por exemplo, de osteíctes, que fala, né, peixes ósseos. Mas, como eu falei ontem, a gente chama de peixe praticamente tudo aquilo que vive no mar. Mas nem tudo que vive no mar é peixe. E nem tudo que é peixe, que a gente chama de peixe, faz parte da mesma família. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas representações. Cavalo marinho é um osteícte, pirará, peixe cirurgião ou manine, peixe palhaço furão cor-de-rosa, peixe pulmonado africano e peixe dragão. São os exemplos que tem aqui. Esse peixe palhaço, ele é o parecido, ele é familiar, né? É da mesma família, mas não é o mesmo do filme Procurando Nemo. O Nemo é um tipo de peixe palhaço. É um tipo desse peixe, só que ele tem várias linhazinhas brancas no decorrer de todo o corpo. E ele, a casa dele no filme é uma anêmona, que é esse daqui, que é o mesmo que a gente viu, que é um tipo de quinidário, que é o quinidário que fica fixo no solo. Os osteíctes diferem dos condrictes principalmente porque seu esqueleto é constituído basicamente por ossos. Daí a denominação de peixe ósseo. Além disso, as brânquias, que também são conhecidas como guelras, dos actinopterídeos não se abrem diretamente no ambiente como nos agnatos e nos condrictes, mas são recobertas por uma placa móvel chamada de opérculo. Não sei se vocês já perceberam que nos tubarões facilmente dá para identificar as brânquias, dá para ver direitinho umas linhas nos tubarões das brânquias dele, né, das guelras. Já nos peixes, não dá para ver muito bem. Se você pegar um peixe, você vai ver que é bem fechadinho aqui. É porque ela tem uma região chamada de opérculo, que é uma placa que fica quase por cima das brânquias, que faz com que as brânquias não fiquem abertas todo o tempo, que elas se fechem. E aí elas se fecham e abrem apenas quando for para a liberação da água. Lembrando que a respiração branquial não é a água que passa pelas brânquias. A água entra na boca, vai para uma região que ele tem em direção às brânquias e sai pelas brânquias, passando Mas no assim. tubarão, Oi? mas no tubarão as brânquias dele não ficam abertas o tempo todo, não. E é Praticamente. isso. Dá de ver quase toda hora. Isso, fica aberta praticamente toda hora. Toda hora, porque ele não tem um opérculo que fecha. Então a gente vê sempre do tubarão. Já dos peixes esqueléticos, são os peixes ósseos, eles têm o opérculo para fechar. Então o tubarão não tem. Que o opérculo é essa placa redonda que fica assim na lateral. E aqui, ó. Bem aqui são as brancas e tem esse ossinho a mais aqui, ó, que é o opérculo. A organização esquelética do peixe que isso daqui é a coisa mais comum que talvez vocês já tenham visto, é um esqueleto de um peixe, né? Até mesmo comendo peixe dá para entender mais ou menos como é o esqueleto dele. Mas a gente tem o crânio, o opérculo, a nadadeira peitoral, porque o peito
do peixe ele é considerado a partir do final da cabeça, já que ele não tem pescoço. Então, a nadadeira peitoral, os raios de nadadeira dorsal, por que raios? Porque não é uma nadadeira, ele é fixo, ele é duro. Aqui essa parte de cima do peixe. É só por uma questão de hidrodinâmica. Existem dois tipos de dinâmica, existe a hidrodinâmica e a aerodinâmica. Os peixes, eles são hidrodinâmicos. Os pássaros, eles são aerodinâmicos. Hidrodinâmicos quer dizer que eles têm o formato do corpo feito já, organizado, de forma que seja fácil andar, no caso, nadar dentro d'água. Então, eles são hidrodinâmicos, ele tem um dinamismo para a água. E aerodinâmico, os pássaros, ele tem uma estrutura corporal e uma estrutura interna própria para o ar. Então, eles são aerodinâmicos, como a formato das asas e tudo mais. Nesse caso, esse raio de nadadeira dorsal facilita eles passarem pelo atrito que a água tem. Quando a gente vai nadar, quem sabe nadar, você tem que bater os braços, bater as pernas, de forma que as pernas impulsionem o seu corpo, os braços auxiliem esse impulso, além de direcionar você para onde quer ir. Os peixes, eles têm as nadadeiras exatamente para dar impulso e os outros raios, que são os raios de nadadeira anal e os raios de nadadeira dorsal, para poder dar direção. Eles virarem a hidrodinâmica deles permitir eles para um lado ou para outro, assim como a nadadeira maior de maior impulso, que é a nadadeira pélvica. Depois a gente tem a coluna vertebral, que olha, como vocês podem perceber, normalmente a gente tem a coluna vertebral atrás, né, igual aos seres humanos, e fecha os ossos para frente. No caso do peixe, ele tem dois níveis de ossos. Ele tem o nível de osso ventral, que vai para baixo, e tem o nível de osso dorsal, que vai para cima. Porque, ó, chega bem aqui e a coluna dele, ó, tem osso para cima e tem osso para baixo. Por fim, tem a radiciação, que é o crescimento de ossinhos pequenos até formar os raios da nadadeira caudal. Que é essa que aí também são ossículos. Então o peixe ele tem osso, ó, no corpo inteiro, desde a cabeça até o final da nadadeira caudal. É tudo osso. Então, a diferença é porque esses ossos das nadadeiras dorsal, anal e caudal, eles são ossinhos muito, muito, muito fininhos. Então eles quebram com muita facilidade ou eles são moles, porque são raios de ossos, não são como esses ossos aqui de dentro. Mas mesmo assim não deixam de ser ossos. Os osteíctes, como os condrictes, têm nadadeiras ventrais pares, sendo um par peitoral e outro pélvico. Além dessas, há geralmente duas nadadeiras dorsais, uma nadadeira ventral anal e uma nadadeira caudal. Na maioria dos actinopterídeos, a nadadeira caudal é achatada lateralmente, com as partes superior e inferior aproximadamente de mesmo tamanho. Daí ser chamado de homocerca. Actinopterídeos, considerados mais primitivos, têm cauda heterocerca semelhante à dos condrictes. Então, ó, com as partes superior e inferior aproximadamente do mesmo tamanho, daí ser chamada de homocerca. A gente tem duas características que diferem também os peixes cartilaginosos dos peixes ósseos, que é chamado de, por causa da cauda homocerca ou cauda heterocerca. Aqui não tem uma foto, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cauda homocerca e cauda heterocerca. Olha aqui, ó. Esse é um exemplo que diferencia a cauda homocerca da cauda heterocerca. A homocerca, ela é completamente igual no seu final.
E a heterocerca, ela tem variação de tamanho. Uma parte é menor, outra parte é maior. Olha como é a do tubarão, que é um negócio comprido e outro bem pequeno. A diferença de uma cauda heterocerca para uma homocerca em questão de natação é só mais relacionado a direcionamento, porque a heterocerca te dá uma direção com a cauda maior, com a parte da cauda maior, muito mais do que o direcionamento que a homocerca dá. Porém, a homocerca te dá muito mais impulso, porque ela pega a mesma quantidade de água sempre, para quando ela vai bater. E uma diferença também das caudas, não dos peixes, que a gente está falando de peixes agora, e baleias não são peixes, se a gente for entrar nesse quesito de peixes serem aqueles que estão inseridos dentro dos grupos de peixes ósseos e cartilaginosos. A baleia é um mamífero, mas se eu colocar aqui, tem uma pequena diferença entre a cauda da baleia e a cauda dos peixes. Por quê? Porque a baleia, ela não é hidrodinâmica no sentido da cauda. Por que ela não é hidrodinâmica? Porque enquanto todos os peixes, eles são lateralmente, eles possuem caudas laterais, a baleia, ela possui uma cauda transversal. Como assim? O peixe, ele tem o corpo assim e a cauda no mesmo sentido do seu corpo. A baleia tem um corpo assim e a cauda no sentido contrário do seu corpo. Por conta disso, não entende-se como a baleia ela consegue nadar tão facilmente, porque ela não tem cauda hidrodinâmica. Esse formato de cauda, em que é contrária ao corpo, faz com que a água que está passando completamente pelo corpo dela lisa, na hora que chegue na cauda, ela tem um atrito, que não faz a água passar tão facilmente, fazendo com que ela Professor, seja mais lenta. Oi. o senhor já viu a evolução da baleia? A evolução da baleia? Como assim? É, que antigamente... Eu vou lhe mandar um vídeo, aí o senhor diz se o senhor já olhou, porque Tá. é uma coisa que, não sei, parece mentira. Eu gosto de baleias, eu acho elas muito bonitas e existem vários tipos de baleias. A primeira, eu lembro quando eu era criança que eu fui na biblioteca do municipal e tinha um livro que era a história das jubartes. E foi o primeiro livro que eu li sobre baleias, que são essas baleias aqui. E falava sobre como elas fazem o processo de mudança de viagem, quando está mais frio, quando está mais quente. E as jubarte são um tipo de baleia mais... uma das maiores baleias existentes entre as baleias. E elas não são nem um pouco bonitinhas, mas elas são enormes. É tipo Aí, assim, professor, coisa que eu vi, que era a evolução das baleias, que dizem que antigamente as baleias ela ficava dentro d'água e fora da água, entendeu? uhum. Era um animal normal. Aí ela foi se adaptando, aí depois ela Quer foi dizer que os que criando. ficam só dentro da água são anormais, cara? Não, eu tô dizendo assim, entendeu? Que antigamente ela ficava dentro da água e fora. Uhum. Aí ela foi se adaptando à água e criando cauda. Tu me manda que eu acho que eu nunca vi esse vídeo, não. Tá, tem um monte de coisa dizendo, Mas falando isso, dos porque motivos disso daí é porque as baleias são mamíferos. E os mamíferos eles surgiram depois dos répteis, então depois das aves. Depois das répteis e aves que surgiram praticamente juntos. Então tivemos os sim, peixes, os anfíbios, os répteis e as aves e depois os mamíferos. Acreditar que as baleias elas existiam no mesmo tempo dos peixes é acreditar que não houve evolução para os mamíferos, que os mamíferos já existiam ao mesmo tempo dos peixes. Então existe essa teoria que eu nunca vi esse vídeo, mas eu conheci a teoria de que as baleias eram terrestres e viraram aquáticas. Por quê? Porque os mamíferos eles foram um grupo que surgiu por último. Então, depois que eles surgiram, que eles se dividiram e foram para a água, como então para os ares, como é no caso da baleia e do morcego, que também é um mamífero. Mas tu me manda o vídeo para eu dar uma olhada como ele é. tá bom. Aí do sistema respiratório.
O sistema respiratório, como eu falei para vocês, olha aqui, um peixe de verdade. Olha aqui como é as brânquias dele. Isso daqui que eles estão levantando é o opérculo. E o opérculo dele, ó, ele fecha completamente todas as brânquias. São várias camadinhas que são fechadas pelo opérculo que a gente não consegue ver. E o processo de respiração dele, ó, se dá pelo fluxo da água que entra pela boca e passa pelas brânquias. Nesse sentido, a gente vê o peixe direto fazendo isso aqui, ó. Porque direto está entrando água. Ele está respirando fazendo aquilo. Entra água e passa pelas brânquias. Ele não bebe água. Ele usa a água para respirar. E aí nas brânquias, elas são cheias, por isso que elas são vermelhas assim, porque elas são cheias de vasos sanguíneos, para poder ocorrer o processo de trocas gasosas. Absorver oxigênio e liberar gás carbônico, iguais aos seres humanos. Disso, a gente tem uma característica específica dos peixes, que é chamada de bexiga natatória. Quando o peixe mergulha, a água exerce pressão cada vez maior, o que comprime o gás da bexiga natatória. Com isso, o corpo do peixe se torna mais denso e tenderia a flutuar, a afundar. Isso não acontece graças à ação de uma glândula associada à bexiga natatória, chamada de glândula de gás, que secreta ácido lácteo no sangue. Este circula por um complexo de artérias e veias localizadas na bexiga natatória, denominado rete mirabile, que significa rede maravilhosa. O ambiente ácido faz o oxigênio. Tá. O ambiente ácido faz com que o oxigênio. Beleza. O ambiente ácido faz com que o oxigênio dissocie-se da hemoglobina e difundir-se para o interior da bexiga natatória, que é apenas na região onde é produzido esse gás, que é permeável a gases. Com isso, a bexiga se dilata e o peixe não afunda. Bem aqui, ó, tem esse daqui, esse azulzinho aqui, que é chamado de bexiga natatória, que é só uma bolsa de ar. Essa bolsa de ar serve para o peixe boiar. Ele enche de ar essa bexiga natatória e fica boiando, sem precisar nadar e não vai afundar, porque o peixe ele é mais denso que a água. Então, quando ele enche de ar, ele fica flutuando. Quando ele chega no momento do fundo do mar em que a quantidade de pressão é tão grande que vai fazer com que ele afunde, aí é produzido ácido lácteo, que gera gás, e esse gás enche a bexiga natatória e faz com que ele flutue. As outras partes do peixe que às vezes vocês não conheciam. Peixe tem nariz, que é a narina do peixe. Aí depois da narina a gente tem um encéfalo, que é bem pequenininho, ele tem um cérebro muito pequeno, o peixe tem. Depois do encéfalo a gente tem a medula espinhal, que aqui está cortado, só foi aberto até uma parte dele. Os rins, o ducto pneumático, que é para a produção de gás, né, da respiração dele. A nadadeira dorsal, a gônada que produz os gametas. A linha lateral, que isso que a gente falou ontem, que é por percepção do tato, né, que os tubarões têm a linha lateral muito sensível. E aí, os peixes, todos os peixes, como eu falei, todos eles têm a linha lateral. A diferença da linha lateral dos tubarões para a dos peixes é porque a linha lateral dos tubarões ela é muito mais sensível, mas também existe. Aí depois da linha lateral a gente tem a nadadeira caudal, a nadadeira anal, a bexiga urinária, o ânus, a nadadeira pélvica. Só uma característica aqui, ó, que é o ânus e a bexiga urinária, eles são bem próximos um do outro. E por onde saem os gametas é o mesmo local que sai a urina. Então são um canal só para as duas coisas, mais um canal separado para o sistema excretor. Daí a gente tem o intestino, o estômago, o fígado, o coração, as brânquias e o opérculo em corte, né? Foi cortado aqui o opérculo porque ele cobre completamente as brânquias. Uma característica também do fígado é que esse verdinho aqui que não tem setinha é a vesícula biliar, que secreta a bile. E vocês podem perguntar para a mãe de vocês, se as mães de vocês souberem cozinhar,
ou então para o pai de vocês, que tem que ter cuidado na hora de limpar peixe, quando compra peixe que ainda não está limpo, porque o peixe ele possui essa vesícula biliar que tem um gosto de ferro. E se na hora que estiver limpando o peixe ela estourar, estraga todo o gosto da carne. Então é uma das partes que na hora que por mais que a pessoa que está fazendo peixe ou que está cozinhando, ela não entenda sobre biologia, sobre a anatomia do peixe, ela vai saber sobre o que é que vai ter que ter cuidado e o que é que não vai ter que ter cuidado na hora da limpeza do peixe. Aqui é o sistema circulatório, como eu mostrei para vocês, o coração do peixe é bem pequenininho aqui. E o sistema nervoso. Como eu falei, o cérebro do peixe ele é bem pequeno comparado ao cérebro dos mamíferos. Mas as regiões elas têm a mesma composição, é igual para todo mundo. A diferença é porque o nosso cérebro ele é bem maior e o nosso cerebelo é bem mais desenvolvido. Sendo que nos outros organismos, sendo esses peixe, anfíbio, réptil ou ave, o que está mais desenvolvido é o lobo olfativo, que é esse inicial aqui, ó, ele é mais desenvolvido do que o nosso, e também a parte do lobo óptico, é bem mais desenvolvido que o nosso, porque o nosso está internamente aqui no cérebro, o lobo óptico, e o lobo olfativo é menos. Mas isso é apenas diferenças de necessidade. O peixe ele mora dentro da água, ele precisa ter uma visão mais aguçada e etc. E por conta disso que acontece essas questões de ter uma parte do cérebro mais desenvolvida que a outra e nós somos seres racionais. Então, querendo ou não, nós temos o nosso cérebro mais desenvolvido. Aqui no processo de reprodução tem algumas características específicas, como no caso do cavalo marinho, que quem fica grávido é o macho e não a fêmea. No caso do B aqui, que é o B eu não vi qual era. Peixe Optognathus macrognathus, que guarda os ovos na boca. Ele fica com os ovos na boca até nascerem. E por fim, um alevino, que é um peixe pequenininho. Que aí esse saco vitelínico aqui dele, ele só vai desaparecer quando ele crescer. Então aqui nos cavalos marinhos, os machos que engravidam, nesse daqui, o peixe dessa espécie carrega os ovos na boca, e esse daqui, depois que ele nasce, ele ainda fica com um saco alevino, depois que ele sai do ovo, para poder alimentar ele até o processo de crescimento dele. Eu vou parar bem aqui o compartilhamento dessa tela para mostrar uma tela para vocês, uma foto de um peixe que eu tirei. Então, vocês estão vendo aqui o peixe, essa tesourinha abrindo o peixe? Sim, Bem sim. aqui, ó, é aquela parte que eu falei para vocês, que esse daqui, ó, é o canal urinário e esse daqui é o ânus, que é do canal retal. São bem pertinhos um do outro. Aqui a gente estava abrindo em formato de quadrado, aqui lateralmente ele, e aqui a parte interna do peixe. Aqui a bexiga natatória, que estava cheia, ó, de gás. Isso aqui é gordura normal, que tem que precisar do tecido adiposo. Bem aqui é a vesícula biliar. Então, por aqui por baixo eu tenho o fígado. Bem aqui é o estômago, junto com o intestino. E bem aqui é a região onde tem o coração. E essa parte aqui que não foi cortada é o opérculo, onde ficam as brânquias. Aqui o coração do peixe. Este é um coração de peixe. Pronto. Tem poucas fotos dele, mas dá para entender mais ou menos conforme que a gente viu. Disso, a gente vai começar na próxima aula a falar sobre os anfíbios. Falar um pouco sobre os anfíbios e os répteis. E aí a gente fala um pouco sobre os anfíbios. Era para falar dos anfíbios ainda hoje, só que a nossa aula já está acabando.
Eu teria que mandar outro link, só que daqui a pouco eu tenho uma aula com o 9º ano. Então a gente vai deixar o anfíbio para quinta-feira. Aí a gente vê os anfíbios quinta-feira e os répteis. E aí, sexta-feira que vem é a prova de vocês. O assunto da prova de vocês vai ser a unidade anterior a essa, dos filos, características gerais de cada um dos filos. E o início aqui desse até a gente ver répteis. Professor, Oi. aí o senhor já vai começar o quarto do mestre, né? Na outra semana, sim. Passando semana que vem na outra. Tá perdendo acabar, gente. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Eu quero logo pra chegar